Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, tenho a alegria de estar com você aqui, sempre com uma reflexão nova, postado 5 e 5 da tarde, de segunda a sexta-feira, trazendo reflexões. E nós estamos na reflexão do filme Matrix. E essa reflexão tem nos levado a conhecer todo o bom propósito que Deus tem para nós, usando como parábola, usando como reflexão, a partir da instigação que os roteiristas de Matrix propõem para a humanidade. Olha, ele estava dizendo, olha, a realidade a verdade você é um escravo. É aquilo que era desconhecido das pessoas. Neo, o herói do filme, é chamado, para poder libertar a humanidade do seu cativeiro. Esse Neo, dentro da perspectiva cristã, é um Messias, é aquele que era escolhido. Tanto é que o nome dele é Neo ou Neo, que de trás para frente é o One, ou é o escolhido, o Messias, o enviado. E agora a gente viu no vídeo de ontem falando que há a promessa de um Salvador. Chegaria um tempo que o Salvador, o Cordeiro que tinha sido preparado antes da fundação do mundo, veio para salvar a humanidade. Ou seja, quem é esse? Jesus. Nós falamos um pouquinho disso ontem, olha só como Gálatas, Paulo escrevendo aos irmãos na Galácia, diz assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e o teu descendente, que é Cristo. Ou seja, há uma expectativa durante toda a criação, de Gênesis a Malaquias, fala que um dia Deus enviaria o seu filho, o Messias, aquele que salvaria o seu povo da opressão do inferno. Há uma promessa que foi aguardada, uma promessa que foi dita a Eva e Adão, a serpente, lá naquela situação do Éden, na sua queda, e agora fala ao seu povo, através de Abraão, através de Moisés, através dos profetas. Há uma construção em toda a história fazendo o apontamento que na plenitude dos tempos Deus traria o Salvador. Às vezes a gente está procurando salvação em muitas coisas, Já viu falar? Essa é a tábua da minha salvação. Às vezes das angústias do meu casamento. Às vezes nas dores da minha falência financeira ou dos diagnósticos que temos diante da medicina moderna, que por mais que evolua, em muitas situações não é capaz de responder à necessidade que ali se encontra por uma enfermidade. Então quem nos salvará? De onde estará a tábua da nossa salvação? Aquele que salva nós de nós mesmos, das nossas loucuras ou das nossas angústias que permeiam a alma e que nos pressionam nos porões da nossa existência. Jesus, Paulo está dizendo, toda promessa, tudo aquilo que está escrito na antiga aliança, fala a respeito de Jesus Cristo. Nós queremos lembrar, e eu quero lembrar uma vez mais, que no Matrix as pessoas estavam cegas, vivendo em sonhos. E isso tem a ver com o que Paulo escreve aos Coríntios, quando ele diz, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Tudo que o ser humano quer é o quê? Ser iluminado. Ele quer transcender, ele quer encontrar uma vida superior a essa vida que lhe é proposta ou que é vivida. Há um anseio no coração. Às vezes algumas pessoas estão entorpecidas, estão embriagadas com as coisas desse mundo, com os prazeres, mas cedo ou mais tarde vão se deparar com aquele momento em que eles vão dizer, eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém que me lance a tábua, a boia que salva a minha vida. Este é Jesus de Nazaré. Lá em Romanos, Paulo escrevendo, ele diz assim, se pela ofensa de um só, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma ofensa veio o juízo,
a todos os homens para condenação, assim também, por um único ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Ele está dizendo, assim como o pecado que sujeitou a humanidade à escravidão, lá em Adão, assim agora, o último Adão, por um ato de justiça. Qual é a justiça? Não é porque agora eu quero ser justo, eu quero fazer. Ninguém pode. A Bíblia diz que ninguém é capaz de fazer o bem. Ninguém por si mesmo é capaz de ter virtude. Porque é impossível ao que está em trevas iluminar seu pensamento. É impossível para o que vive dominado pelo pecado viver em santidade. Eu preciso de alguém que me tire dessa condição. E essa condição que reinou de Adão até Cristo foi redimida agora em Cristo pelo seu ato de justiça. Justiça essa que foi feita pelo derramar do seu sangue na cruz do Calvário. Ou seja, os homens estavam condenados à separação de Deus, porque haviam pecado. E agora Jesus diz, eu assumo o pecado da humanidade, eu que não tenho pecado, para que morrendo pelo pecado de todos, todos possam viver a vida que eu tenho para eles. Ou seja, ele é o Cordeiro que nos substitui. A justiça foi feita quando ele assumiu o nosso pecado, o nosso erro, o nosso engano, a nossa rebeldia. E agora, nele podemos viver a vida que Deus tem para nós. Jesus é o Salvador. Entregue o seu caminho a ele, confia nele e no mais tudo fará. Confessa seu pecado e você será perdoado para que você viva a nova vida que Deus tem para você. Esse é o nosso 5.5 e é uma alegria ter você aqui. Compartilhe, marque aí no YouTube, coloque o sininho para chegar na sua casa. Isso faz com que os vídeos cheguem mais longe. Deus abençoe e a gente volta amanhã com o nosso último vídeo da série desta semana. Deus abençoe.